Não é pecado querer uma vida financeira mais saudável. Por isso, a Saber Investir apresenta o Personal Wealth Plan, o plano de riqueza pessoal que adapta os produtos do mercado financeiro às suas reais necessidades e objetivos. Realizamos uma minuciosa análise do seu perfil de investidor para recomendar o produto correto que você precisa. Somente uma consultoria isenta pode indicar o que é melhor para você sem conflito de interesse. Saber Investir, transparência e responsabilidade para seus investimentos. As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Investir, especial de verão, e hoje vamos falar sobre Previdência. E para falar conosco recebemos a doutora Gisele Kravchinchen, da Kravchinchen Advocacia e Consultoria. Doutora, a Previdência é um tema que todo mundo ao pensar em começar a trabalhar deveria botar na ponta do lápis e iniciar um plano de Previdência privada. Porque hoje a Previdência Pública ela é deficitária, né? No ano passado a gente teve 36 bilhões de reais, 36 bilhões e 500 milhões de reais de déficit. Diminuiu em relação a 2010 de 47 bilhões, mas é um sistema que a cada dia que passa, a cada ano que passa, ele se torna menos eficiente e as pessoas vão ter que depender de um recurso extra além desse, né? Na verdade, até a discussão se tem déficit, não tem déficit, é uma discussão bem profunda. Muitos estudiosos defendem que não existe esse déficit, a contribuição seria suficiente para pagar, mas a questão é, por política do Estado, no sentido amplo da palavra, então envolvendo aí tanto os benefícios do INSS quanto os benefícios do serviço público, o Estado não quer mais pagar essa conta na forma como ele vinha pagando e oferecendo os benefícios com valores como ele vinha oferecendo. Então, ele mudou nos últimos anos, a gente tem desde 98 uma mudança das fórmulas de cálculo, tanto do regime geral do INSS quanto dos serviços públicos, e que a tendência futura é eles limitarem também em valores menores do que até eles pagam hoje. Então, não se garante mais qualidade de vida apenas com aposentadorias e benefícios previdenciários do regime público, né? Falando em benefício, quem tem direito a esse benefício da Previdência Pública? Os benefícios previdenciários, tanto da área pública quanto da área privada, eles visam garantir a condição, a receita do trabalhador ou da família dele em situações de necessidade. Então, em momentos, basicamente, né, os maiores benefícios estão envolvendo a morte, a doença e a idade avançada que impeça o trabalho. A gente tem esses benefícios tanto no regimes públicos, que é o INSS e os regimes de servidor público, quanto na parte de regime privado, então na Previdência Complementar. Nos regimes públicos, a gente tem duas regras diferentes. Os benefícios oferecidos para os servidores não são os mesmos que os benefícios oferecidos para a iniciativa privada através do INSS. Então, existe diferença de nomenclatura, diferença até de direitos, de regras, o que precisa cumprir para cada benefício. A aposentadoria, em ambos os regimes públicos, regime geral e regime próprio, são 4. A gente tem a pensão por morte, tem salário maternidade, salário família, daí os regimes próprios ainda tem, às vezes, auxílio funeral, a gente tem o auxílio reclusão previsto nos dois, então são diversos benefícios. No INSS, atualmente, são 10 disponíveis. E os regimes próprios,
cada estado, cada município e a União tem suas leis diferentes. Então, tem várias peculiaridades dependendo de qual regime você está tratando. O trabalhador comum, funcionário de uma empresa privada, quanto que ele paga de imposto de INSS mensalmente, aí, dependendo da faixa de salário, e o que ele vai ter no final, quando ele se aposentar? Qual que vai ser o teto da sua aposentadoria? A primeira característica que é importante destacar é que a previdência a que é oferecida pelo INSS, ela é obrigatória. Então, no momento que a pessoa começa a exercer uma atividade remunerada, ela é obrigada a pagar, ela não tem a opção de entrar nesse regime, ela já está vinculada. Se ela recebe salário através de uma empregadora, o valor já vem descontado do valor que o funcionário vai receber. E esse desconto pode variar de 8% a 11%, dependendo da faixa salarial. Então, o máximo que um trabalhador vinculado a uma empresa, empregado, então, teria de desconto seria de 11%. Se a gente está tratando de um profissional autônomo, aquele que trabalha e que contribui pela guia nos bancos, essas pessoas podem chegar a contribuir até 20%. Então, tem agora umas alíquotas diferenciadas de 5% para o microempresário e de 11% para quem quiser, só que abre mão de alguns benefícios, né? Agora, receber de volta, o que ele pode receber de volta no INSS? Existe um teto máximo, que fica atualmente na faixa dos R$ 3.700, que acima disso, nem o INSS aceita contribuição e nem ele oferece pagamento maior que isso. Então, quem queira ter uma renda maior do que isso, vai ter que recorrer para a Previdência Complementar. Ou seja, mesmo se o salário dele, durante boa parte da vida, foi de 4, 5, 10 mil, o máximo que ele vai receber na Previdência Pública é de 3 mil. No INSS é de 3 mil. Atualmente, esse valor claro, muda todo ano, né? Ele é reajustado, mas ele é só um reajuste no mesmo índice que é dado para os reajustes dos benefícios de manutenção. Então, é só para manter aquele valor ali, não é um reajuste que realmente incorpore valores, né? Não é corrigido por inflação, nada. Ele é mais para corrigir o valor, né? Então, o que usa esse reajuste é pelo INPC. O índice que tem sido concedido normalmente desde 2004 é o INPC. Então, esse valor é só para manter. Se a pessoa recebe R$20 mil por mês, a empresa vai pagar a contribuição da empresa sobre os 20 mil, mas o trabalhador só vai ter o desconto de 11% até o teto máximo. Então, a base do cálculo dos 11% é até o teto máximo. E por isso o INSS também não vai pagar mais do que aquele teto máximo, que esse ano está em torno de uns R$ 3.700. Agora, para fechar esse bloco, e o funcionário público tem que tomar cuidado sobre o que ele contribui, né? Porque além do salário base dele, muitas vezes no serviço público ele tem um monte de fatores que agregam valor à sua remuneração final. Mas a contribuição do INSS é sobre o valor nominal do salário base dele. Isso, a contribuição do regime dos funcionários públicos, que daí não é pago pelo INSS, é só mais vinculado às verbas remuneratórias básicas. Então, tem vários valores que agregam na atividade, que quando ele vai para a aposentadoria, ele perde, não vai poder levar cargos comissionados, principalmente para quem entrou depois de 2003. Essas regras agora ficaram bem mais rígidas e mais difíceis e gerando benefícios em valores menores. Inclusive, os estados, os municípios e a própria União já estão fazendo leis que têm possibilidade constitucional para pagar o valor máximo do teto do INSS, que é os R$ 3.700, também para os seus funcionários, para não pagar mais aqueles tetos diferenciados no regime dos servidores públicos. Então, é uma tendência de que tanto a União quanto os demais não paguem mais esses valores mais altos do que o próprio teto do INSS. E para quem precisa complementar a sua renda após a aposentadoria, não perca o próximo bloco quando vamos falar de previdência privada. Não saia daí. As principais tendências em tecidos. O
clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Não é pecado querer uma vida financeira mais saudável. Por isso, a Saber Investir apresenta o Personal Wealth Plan, o plano de riqueza pessoal que adapta os produtos do mercado financeiro às suas reais necessidades e objetivos. Realizamos uma minuciosa análise do seu perfil de investidor para recomendar o produto correto que você precisa. Somente uma consultoria isenta pode indicar o que é melhor para você sem conflito de interesse. Saber Investir, transparência e responsabilidade para seus investimentos. Voltamos com o programa Saber Investir e agora vamos falar de previdência privada. São inúmeros produtos que o investidor pode escolher e cada um tem uma especificidade, né, Gisele? A previdência aberta, a previdência fechada, cada um tem que escolher aquilo que é melhor para os seus planos de aposentadoria. Na verdade, em regra, a previdência fechada costuma oferecer melhores benefícios. Mas, como o próprio nome diz, ela não gera acesso a todo mundo. Então, geralmente você tem que estar ligado a uma categoria específica ou a uma empresa para poder ter acesso à previdência fechada. A previdência aberta, que é oferecida pelos bancos, tem acesso mais liberado, né? Qualquer pessoa poderia acessar, mas os benefícios não são tão vantajosos. E tem várias opções, né, que a pessoa tem que analisar de acordo com quanto tempo ela pretende deixar o dinheiro, quando que ela pretende sacar, que valor de benefício ela deseja. Isso vai fazer diferença nas escolhas de investimento e de formas de tributação que ela vai querer nesse investimento que ela vai fazer. Por exemplo, o PGBL ele tem um percentual que pode ser descontado do imposto de renda. Mas para quem faz a declaração completa, né? Exatamente. O PGBL, que é oferecido pelos bancos, ele oferece aquele desconto de até 12% no imposto de renda. Você também não é tributado no valor que rende, mas quando você for sacar, você vai pagar o tributo sobre todo o saldo que você tiver lá. Então, se você sacar tudo de uma vez, vai pagar o imposto de renda sobre tudo que tiver lá. O VGBL, que também é oferecido pelos bancos, nesse caso você não pode abater do imposto de renda, né? Só que quando você for sacar, você paga só sobre o que você teve de lucro, sobre o rendimento que tem lá no saldo. Então, no caso do PGBL, o 12% não é que a alíquota do imposto de renda da pessoa física vai cair de 27,5% e vai ser reduzida a 12%. Isso. Na verdade, o valor que a pessoa contribui, até 12% da sua renda ele pode descontar, ou seja, diminui a base de cálculo dele para o imposto. Exatamente. Né? Daí, o PGBL só é vantajoso para quem faz a declaração efetiva. Quem é isento, por exemplo, né, quem não faz a declaração completa, acaba não conseguindo esse abatimento e daí pode valer a pena o VGBL. Ou, ao mesmo tempo, o VGBL, como não tem esse desconto, quem faz a declaração completa teria mais interesse no PGBL, que é, na verdade, mais um benefício previdenciário. O VGBL é considerado mais tecnicamente como um seguro, não propriamente previdência. Já o PGBL não, é previdência mesmo. Tanto que ele pode se relacionar com a previdência fechada. Por exemplo, quem começar a contribuir num banco e depois for contratado por uma empresa que tenha um fundo, ele pode pegar o dinheiro que ele tinha lá no banco e transportar para esse fundo da empresa, que vai lhe gerar um benefício melhor ao final, lá na data da aposentadoria. Então ele pega aquele saldo e porta para esse fundo novo que ele teve acesso quando foi contratado pela empresa que oferecia previdência complementar. Agora, independente do plano que se escolha, aberto ou fechado, PGBL ou VGBL, há que se tomar bastante cuidado com as letras miúdas dos contratos, né? Porque apesar de existir a regra geral, cada plano de previdência tem uma característica específica e isso pode ser melhor ou pior para cada um, dependendo de se precisar sacar os recursos antes de se aposentar. Exatamente. Tem que tomar cuidado com o contrato e tem que tomar cuidado com a vida útil desse plano, né? Então, quando você vai assinar um contrato de previdência complementar no banco, você tem que tomar cuidado primeiro para saber se você está realmente contratando uma previdência, porque é comum o banco acabar chamando de vida e previdência ou vida e seguro, né? E oferecer um seguro como
como se fosse previdência. Você paga durante um tempo e no final quer sacar ou quer transferir para um fundo e não consegue, porque daí você vai descobrir que na verdade você comprou um seguro e não previdência. Além disso, toda a relação de previdência privada, seja ela em fechada, seja em aberta, ela é uma relação contratual. Então, a lei estabelece só regras básicas e bem superficiais. Cada entidade tem liberdade, cada banco tem liberdade para criar regras peculiares ali para aquele participante, para aquele plano. Então, você tem que tomar cuidado exatamente ao que você está contratando, porque depois, se arrepender, quando for usar o benefício, você vai olhar lá no contrato que vai dizer, não, você não tem direito a isso, ou não tem direito àquilo. Tem que tomar cuidado para não entrar, não pagar durante um tempo e depois, quando for precisar, não receber aquilo que você realmente esperava. Né? E tomar cuidado, né? Ver qual é a instituição que está vendendo o plano, né? Porque quando a gente fala de previdência, precisa de uma instituição sólida que consiga permanecer aí por 40, 50 anos pagando seus beneficiários, né? Para não ter problemas como a gente já teve no Brasil. E cuidar também, porque tanto nos regimes fechados quanto abertos, a legislação obriga a publicidade, o acesso à informação para o participante. Os sites têm que ter informação, eles têm que mandar anualmente para o participante relatório de rendimento, de investimento, da administração desse plano. Então, não é só colocar o dinheiro lá e esquecer, você tem que acompanhar para ver como é que está rendendo esse plano, se está valendo a pena deixar o dinheiro lá. Por quê? Porque existe a possibilidade de porte, né, de portabilidade desse dinheiro. Então, você está num banco, ele não está rendendo tudo que você gostaria, tira o dinheiro dali e coloca em outro. Você não precisa, porque contratou inicialmente aquilo, ficar vinculado àquele banco para sempre ou àquela entidade para sempre. Não está rendendo, tem outra entidade que está melhor, leva para outro lugar, não tem problema nenhum. Nessa portabilidade, há alguma taxa que o investidor precise ficar atento? O dinheiro não passa pela mão do participante, então não tem pagamento de imposto de renda nessa transferência. A única coisa que tem que cuidar é porque, geralmente, quando você porta o dinheiro, você depois, aquele dinheiro fica restrito, você não pode sacar. Porque na previdência privada você tem a liberdade de contratar, colocar o dinheiro lá. Eu contratei querendo uma aposentadoria, mas no meio do caminho eu decidi que eu ia comprar um apartamento e usar o rendimento daquele apartamento na minha aposentadoria. Eu posso sacar todo aquele dinheiro e usar o dinheiro ali naquele apartamento. Agora, se eu portei, eu posso ficar restrita àquele saldo, não a todo o valor que eu contribuí depois, eu posso sacar a qualquer momento. Mas o que eu portei, eu poderia receber a título de benefício, ou daí se eu cancelar realmente o plano, né? Não poderia ter acesso àquele dinheiro de forma tão fácil como é nos casos de você simplesmente estar contribuindo. E no próximo bloco, como se preparar para a sua aposentadoria. Não saia daí. As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Não é pecado querer uma vida financeira mais saudável. Por isso, a Saber Investir apresenta o Personal Wealth Plan, o plano de riqueza pessoal que adapta os produtos do mercado financeiro às suas reais necessidades e objetivos. Realizamos uma minuciosa análise do seu perfil de investidor para recomendar o produto correto que você precisa. Somente uma consultoria isenta pode indicar o que é melhor para você sem conflito de interesse. Saber Investir, transparência e responsabilidade para seus investimentos. Voltamos com o programa Saber Investir e agora, quais são os principais pontos para se preparar para a aposentadoria? Primeiro é que não deve se pensar em aposentadoria com 50 anos de idade, né? Tem que pensar do primeiro emprego ou quanto antes.
E outra coisa também são as simulações, né? Como a gente estava discutindo aqui no intervalo, muitas vezes as empresas que vendem plano de previdência simulam uma taxa de juros que até então acontecia 12% ao ano, que era a Selic, mas a gente tem hoje uma realidade de uma Selic menor no futuro que pode não chegar naquela projeção que foi feita. Então, na hora da aposentadoria, o beneficiário se vê com um rendimento menor do que o esperava, né? Exatamente. O importante é, primeiro, ter essa educação previdenciária, essa consciência previdenciária de que não adianta deixar para o último ano ou para os últimos 10 anos, que daí os benefícios que você vai ter direito normalmente não são aqueles que você gostaria, né? Tanto na previdência privada quanto no regime geral ou no regime próprio. Se você deixar para pagar o INSS só lá no final, muitas vezes você não vai ter tudo que você gostaria do sistema. E cuidar também, porque às vezes na ânsia de vender um plano de previdência privada, a entidade que está te vendendo faz simulações de valor. Ela diz que se você contribui tanto, a gente vai te pagar um benefício de tal valor. Mas ela está usando ali taxas de juros que não são reais e que já se sabe hoje que não vão se manter. E isso faz com que você crie a expectativa de um benefício que não é realmente o benefício que você vai receber. E daí lá no momento de receber, quando você já não tem mais como aumentar a contribuição para realmente aumentar o valor do benefício, você vai acabar com um benefício menor do que o que você gostaria. Então, cuidar nas taxas dessas simulações que estão sendo feitas para os contratos e tomar muito cuidado no contrato que você está assinando para verificar se aquilo não é realmente seguro. Tem muito seguro sendo vendido como se fosse previdência, né? E acompanhar a vida desse fundo, né? Então, você contratou no início, lá, aos 18 anos no primeiro emprego, mas até você utilizar aquele benefício, você deve acompanhar aquele plano. Quem sabe até fazer parte de um conselho, né? Se envolver com aquela entidade de alguma forma, né? Porque você não coloca o dinheiro na bolsa e esquece ele lá. É um investimento. Previdência é um investimento. Pelo menos acompanhar o extrato. Então, pelo menos acompanhe o extrato para ver como é que está o valor da sua cota, se está aumentando, se essa rentabilidade é realmente vantajosa ou quem sabe outro banco esteja melhor, né? Ou outra entidade esteja melhor. E daí cuidar realmente do dinheiro que está sendo colocado ali. É um investimento que tem que ser acompanhado. E não é porque é no longo prazo que eu vou aplicar hoje e conferir no longo prazo, né? Exatamente. Mas ao longo desse prazo, entre o início da contribuição até a aposentadoria. Exatamente. Acompanhar o fundo para evitar surpresa no momento da aposentadoria. E se você precisa de auxílio para planejar a sua aposentadoria, contate a Saber Investir pelo nosso site www.saberinvestir.net, que a gente lhe ajuda a escolher o melhor plano para os seus objetivos. E agora vamos acompanhar mais um case de sucesso no nosso Momento Empreendedor. Todo domingo eu vinha ao mercado com meu avô e aí surgiu uma paixão pelo mercado que faz parte também da história de muitas pessoas. E depois, quando pensei em entrar no ramo da gastronomia, o primeiro lugar que veio no coração foi o mercado. O box vai completar 28 anos no dia 4 de março de 2012. Houve uma evolução muito grande, mas ele é hoje, mais ou menos a ideia inicial, com os contornos que o tempo deu. Então, foi uma proposta invertida. Comecei colocando um kit básico de produtos e depois fui colocando as coisas que as pessoas pediam. E assim, hoje, todo esse mix que está aqui é porque alguém pediu um dia. Durante esses 28 anos, só eu e Deus que sabe a história de todos que lutaram muito, trabalharam muito para transformar seu negócio em um êxito. Não foi absolutamente nada fácil. Começar uma ideia dentro de um mercado público, fora do eixo Rio-São Paulo, e levar esses 15 metros quadrados iniciais para o mundo inteiro, foi um desafio muito grande, mas feito com muito amor e dedicação. Foi trabalhado às 4 da manhã, às 10 da noite, sem parar, anos e anos a fio, sem um único dia de férias. Estar no mercado de Florianópolis para mim é uma honra porque estou na sala de visitas da cidade. O mercado necessita de reformas que já estão em andamento. Agora, investir em Florianópolis hoje é um grande desafio. Por quê? Porque nós estamos tendo agora, pelo grande volume de automóveis que entram na cidade todos os dias, um grande problema de mobilidade. E isso aí
de uma forma ou de outra, interfere e prejudica quem vem investir aqui. Nós estamos precisando de regras claras, licenciamentos claros, para que as pessoas tenham segurança em investir em Florianópolis. Eu atribuo o sucesso do Box 32, é o que eu já falei antes. Primeiro, nós temos atendimento lá no céu. Em segundo lugar, qualidade do produto. Nós temos produtos de altíssima qualidade, um local que é muito charmoso. E depois, muita determinação e trabalho. Esta é a fórmula do êxito do nosso negócio. Aqui você não é obrigado a nada, você não tem que comer uma porção inteira, beber uma garrafa, não, você pode pedir meia taça, uma taça, meia porção, uma unidade, enfim, você é a geladeira da sua casa. Agora, com relação ao que nós oferecemos, fazendo uma comparação com os aviões, nós temos produtos para atender desde a classe turística até a primeira classe. Saber investir, focando no meu ramo, você jamais pode prescindir de uma boa consultoria. Por quê? Por exemplo, para começar qualquer negócio hoje de alimentação, você tem que ter estacionamento. Comece pelo estacionamento. Tá? Segundo, saber se a sua ideia está certa para aquele local. Por exemplo, se você chegar para mim e dizer, eu quero montar uma pizzaria. Onde é que você quer montar a pizzaria? Ah, quero montar no bairro japonês. Vai quebrar. Japonês não come pizza. Entende? Então essa consultoria, ela é importante para você poder, num curto espaço de tempo, ver o retorno do seu investimento. E também pesquisar as necessidades de mercado. O Box 32 é diferente dos outros locais. Por quê? Porque, por estar no mercado público, ele está no único local que acontece a verdadeira misturança. Aqui você encontra o senador, o pescador, entende? O general, o soldado, e todos, de uma forma muito harmônica, convivem nesse espaço. Esse é o segredo do mercado e talvez o segredo do nosso negócio. Se você fizer, por exemplo, um bar para pessoas mais favorecidas, ou ricas, você tem que encher de seguranças porque os ricos têm diferenças. Se você fizer para as pessoas assim que a sorte não foi legal com eles, tem que encher de segurança também porque fecha o pau. Se você misturar todo mundo, não acontece absolutamente nada. Por isso que aqui é o espaço mais democrático do Brasil. E esse foi mais um programa Saber Investir especial de verão, gravado diretamente de Jurerê Internacional. Agradecemos mais uma vez a presença da doutora Gisele Kravichinchin, da Kravichinchin Advocacia e Consultoria, e nos vemos semana que vem. Até lá! As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Não é pecado querer uma vida financeira mais saudável. Por isso, a Saber Investir apresenta o Personal Wealth Plan, o plano de riqueza pessoal que adapta os produtos do mercado financeiro às suas reais necessidades e objetivos. Realizamos uma minuciosa análise do seu perfil de investidor para recomendar o produto correto que você precisa. Somente uma consultoria isenta
pode indicar o que é melhor para você sem conflito de interesse. Saber investir, transparência e responsabilidade para seus investimentos.